E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um podcast hoje aqui. E hoje a gente vai falar com o Fabiano Rodrigues, grande mestre da guitarra. E você que é de Campinas, tem uma parceria com a loja Timbres, aliás, falei errado. Palácio Musical, a loja Palácio Musical, né? E se você for de Campinas, tem uma parceria legal com a loja e eles têm bastante instrumento bacana, bastante equipamento para o músico. Então procura a loja Palácio Musical. Hoje, vou falar com o Fabiano, ele já está aí, ó, estou vendo ele aqui, já vou te chamar, Fabiano. E a gente vai ter mais podcast, né? Semana que vem vai ter uma lista aqui de podcast. Vai estar o Mozart Mello também aí, ó. A gente vai ter o Mozart Mello, quem mais? Deixa eu ver aqui. Nós estamos em... Peraí. Fevereiro. O último podcast de fevereiro hoje, dia 28, último dia, né? Com o Fabiano Rodrigues. Guitarra shred, não sei como é que fala, pronuncia shred. Técnicas das guitarras avançadas, estilosa, né? Bem construídas, né? Solos bem construídos e com técnicas avançadas aí. César de Castro a semana que vem, dia 6. Ricardo Carvalho, quinta-feira, no dia 13 de março. Depois no dia 19 de março, uma quarta-feira, Miguel Mega. E quinta-feira, Felipe Fidelis, também, dia 27 de março. Em abril começa com Michel Leme, depois Mauro Hector, Mozart Mello, Djalma Lima. Abril tá pesado, hein? E depois tem maio, Renan Augusto, Victor Soares, tem o Rodrigo Israel, tem outros que eu fechei que eu não marquei ainda, vou marcar na agenda. E é isso aí. Então eu vou chamar aqui o Fabiano Rodrigues para a gente conversar, grande amigo, grande músico, Júlio Adriano Barros. Foi um prazer conversar com você semana passada, Adriano. Semana passada não, retrasada, né? Opa! Boa noite. E aí, garoto, tudo bem? E aí, meu querido Scott, tudo bom, meu cara? Tava dando aula até agora? Até agora há pouco. Só fui, passei no barbeiro para ficar com a cara mais bonitinha, vou aparecer aqui, né? Sim, que legal. Isso é bom. Então, eu terminei uma aula agora, rapaz. Acabei de terminar e saí correndo, porque geralmente eu começo 10 minutos antes. Mas hoje, como geralmente eu faço na quinta, né? Uhum. Aí na quinta eu não pego nenhuma aula, nem antes, para ficar mais tranquilo. Cara, é uma honra estar com você aqui. Imagina, a honra é minha, o prazer é meu estar aqui falando com você, cara. Aliás, falando antes desse monte de fera que apareceu aí, quer dizer, antes não, depois, e antes desses malucos que vão estar aí, pelo amor de Deus, pesado o bagulho. Pra quem não sabe, Mozart Mello foi meu professor durante anos, né? Então, Sério? tipo assim, salve mestre. Salve. Que legal. É bom, né, a gente conversar com pessoas, né, que têm uma bagagem assim, né? E eu estava até vendo, inclusive, o termo guitarra shared no Google, daí falou lá, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Guitarra shared. Shred. É shred, né? Lembra do vermelho, né? Red. Red é vermelho. Aí depois no começo, né? Shred. Eu coloquei no tradutor e colocou assim, deu significado, rastejando. Eu falei, mas acho que não é isso, rastejando. Sei lá. Rastejando é sacanagem, né? Sei lá da onde que traduziu isso aí. Tem várias traduções, né? Tem várias. Na verdade tem muito termo de guitarra que pega de outras coisas e traz pra gente, né? É isso mesmo. Shred. Aqui fala shred ou shred. É o termo utilizado para o estilo de tocar guitarra, dando ênfase à velocidade, técnica e criatividade. Exatamente. E a experimentação foi bem objetivo, é exatamente isso. Então, quando a gente fala de shred, num primeiro momento, é tocar tudo muito rápido, né? Só que tem gente que confunde, acha que é tocar rápido só e tá tudo certo. Não. É tocar rápido, mas dar intenção, né? Combinar harmonia, combinar melodia, fazer tudo funcionar bonitinho. Criatividade,
né? Fazer uma coisa bonita. Exatamente. Hoje eu botei um vídeo seu, não sei se você viu, eu peguei no YouTube lá. Falou bacana, eu gostei. Aí fala fast ping, essas fast ping. Que é o lance de paletar sempre tudo muito rápido, né? Ah, que legal. O que no shred, no caso, né? O que chama mais atenção no shred é a questão de a gente fazer tudo com paletada alternada, né? Então, quanto mais alternado, mais shred, né? Legal. Mas aí a gente tem outros guitarristas aí que são famosos, tipo o Malmsteen, que ele mistura tudo, né? Ele usa muito aquele esquema de paletada econômica, né? O economic picking, que aí mistura paletada alternada com sweeping, essa loucura. Entendi. O Biel mandou um oi para você, Biel. Opa! Oi aí, Biel. Belezinha? Biel é meu aluno, em todo caso. Ó, esse moleque aí tá voando. Daqui a pouco você vai ver uns vídeos dele aí fritando um monte de coisa aí também. O molequinho tá arrebentando. Enoque de Souza também tá aí. Enoque. Opa, seja bem-vindo aí todos. Então, a primeira pergunta que eu costumo fazer, né? Primeiro eu quero agradecer você por ter aceitado. Eu que agradeço o convite, cara. Fiquei muito feliz, porque faz tempo que a gente conversa, né? Pois é. E hoje por vídeo. Nunca a gente conversou por vídeo, primeira vez. Normalmente a gente conversa por WhatsApp, essas coisas. E hoje tem mais gente, tem um público aí assistindo também, isso que é legal. Então, geralmente esses vídeos aqui, eles vão tudo pro YouTube também depois. Eu coloco lá e mando para você. A primeira pergunta que eu faço sempre para todo mundo, né? A maioria que assiste já sabe. Como que foi o seu início? Quem que te inspirou? Você fazia o que antes de música? Ou você já começou com a música desde criança? Então, bom, eu comecei, na verdade, sim. Se eu for te falar de alguém que me inspirou, foi meu pai. Meu pai, ele era trompetista, né? Então, assim, inspiração dentro de casa foi meu pai, né? Só que instrumento nada a ver, né? Instrumento de sopro com instrumento de corda, né? Mas o que me motivou a estudar mesmo foi na rua, né? Junto àquela molecadinha de rua, né? Sabe? Lá com 12, 13, 14 anos, a gente resolveu montar uma banda. Porque na rua que eu morava, que a gente morava o Clemente, do Inocentes. Tanto é que a irmã dele ia fazer parte dessa banda. Olha que muito louco, né? E aí, na banda, eu ia ser o contrabaixista, não entendia lufas de nada, né? Aí separou lá, você vai tocar isso, você vai tocar aquilo, blá, blá, blá. Eu lembro que minha prima ia tocar bateria, aí tem um amigo que a gente conversa até hoje, ia tocar bateria, o Marcelo, ia tocar piano, a irmã do Clemente acho que ia tocar guitarra, se não me engano, enfim. Aí, desculpa a pergunta, mas era em que cidade? Em São Paulo, na capital. Isso lá na capital, lá na Vila Santa Maria, Zona Norte de São Paulo. Que legal. Aí, enfim, a gente juntou a turminha lá, falou, vamos montar uma banda, porque tinha a referência do Clemente, porque o Clemente tinha a banda de, né, o Inocentes. E sei lá, agora como que começou a conversa, eu não sei, tá? Só sei que a gente resolveu montar a banda e a gente ia fazer uma banda de rock and roll. E aí só tinha um professor próximo da gente ali, que era um professor de música erudita. Então, tipo assim, eu fui estudar violão clássico porque ele não ensinava contrabaixo. E não tinha nem um baixo acústico lá, né? Nada disso. Então eu falei, bom, vou estudar violão. E aí depois, né? Eu lembro que até o maestro lá na época falou assim, não, começa com violão, depois você passa pro baixo que fica fácil. Eu falei, tá bom. Isso eu tinha 13 anos, foi em setembro de 1987. Eu ia fazer 13 anos, na verdade. Em novembro eu faria 13 anos esse ano. Moleque de tudo, né? Não sabia de nada ainda. E aí foi aí que começou essa trajetória toda. Então eu comecei a estudar violão. Aí de todos da banda, eu fui o único que seguiu. Marcelo parou, Eduardo parou, Adriana, que é a irmã do Clemente, parou, minha prima também parou, enfim, todo mundo foi... Você começou com 13 ou começou antes? Comecei com 12. Em outubro de 87, em novembro eu ia fazer 13. Então eu comecei com 12. Né? Eu falo que é 13, mas eu comecei mesmo 2 meses antes de completar 13 anos. Né? Então, tipo, enfim. Mas você começou no erudito ou Então, eu comecei fazendo violão erudito, exatamente. Né? Porque era o que tinha. Não tinha assim, escola, não tinha música. O erudito era uma grande escola, né? Eu fiz 3 anos de violão. Cara, eu aprendi assim muito, né? Estudando violão erudito. E aí depois, sei lá, com 16 para 17 anos, que aí eu descobri lá próximo, no bairro, uma escola que tinha aula de guitarra. Aí eu fui nessa escola para conhecer lá o professor, que era o Renato Ferrares.
Para quem mora ali na Zona Norte, vai conhecer, porque é uma das escolas mais conhecidas que tem ali. Mas era longe de casa, assim, não era perto, né? Esse professor de violão era perto mesmo, ia a pé, né? Uhum. E aí eu fui no Renato Ferraz para fazer aula, só que conhecia bem, porque eu já tinha feito 3 anos de violão erudito. E aí lá eu acabei virando professor. Sério, Aí era ele me uma chamou escola. para dar aula, ele me chamou para dar aula na escola dele. O nome da escola era o nome dele? Academia, acho que é Academia Musical Renato Ferraz, não lembro. Só lembro o nome dele, Renato Ferraz, E né? ele dava Mas acho que aula. se o pessoal buscar na internet aí e baixar. Eu nunca ouvi falar dele, desculpa. Mas ele dava aula de guitarra. Não, ele tinha escola, ele era professor de piano e sanfona. Ah, Ele entendi. era sanfoneiro, na verdade, tocava piano. Então, ele tinha formação erudita também, né? Porque ele tinha formação erudita, mas o negócio dele era piano e sanfona. Aí, E aí tinha as aulas lá. Só que na época não tinha professor para me dar aula. Aí ele me chamou para dar aula lá. olha que legal. Doideira. Aí foi lá que eu conheci o meu primeiro professor de guitarra, que é o Flávio Butoc, Ó, que já fez aí a live com você. Ele participou também aqui. O Flávio Toque é gente Legal. boa demais, né, mano? Nossa. Gente boa demais. O Na época ele tocava no Israel Arco. Aguiar, grande guitarrista aí, tá assistindo, Israel Aguiar. Amigo meu, nós tocamos. Opa! Demos E aí, aula junto. Israel? Bem-vindo também, cara. E aí, E pode então, falar. aí ali eu comecei realmente a estudar guitarra, porque na escola em si não tinha um professor de guitarra. As primeiras aulas que eu fiz de guitarra foi com o próprio Renato. Mano, Só que ele viu que, né, já estava adiantado, que não ia rolar, falou, vem dar aula aqui. quando Enfim, você começou a dar aula lá, você já tinha quantos anos de idade? Você lembra? 16, 17 E anos, o por aí. Flávio Toque também deu aula lá? Aí o Flávio foi caçar ele lá, não sei porquê, para dar aula. E aí eu acabei conhecendo o Flávio e comecei a fazer aula com o Flávio. Inclusive o Renato é que pagava a minha aula pro O Flávio. Flávio. Entendeu? Na O Flávio já época o passava. Flávio tocava no Arquia, né? Ele não era guitarrista de country ainda, né? Ele Ah, tocava metal mesmo, né? Eu era tocava no louco. Arquia. E dali, bicho, aí fui seguindo minha vida, fui fazer aula com o Mozart Mello depois, fiz umas aulas com o... Esqueci o nome dele lá. Que foi bem pouquinho, ó, que ele escrevia na cover guitarra também, esqueci, que ele tocava assim, com 2 mãos. Ah, sei, o Silas, não, Não, Sidney Carvalho? Sidney Carvalho, isso. Porque a gente morava muito próximo também, eu acabei fazendo Legal. umas aulas com ele. Aí depois eu fiz aula com a Marisa Ramírez, que eu fiz aula de composição e regência. Bom, Marisa Ramirez é fera. Coisa. Marisa Ramírez é outra também. Você fez aula com ela onde? Lá mesmo ou em outro lugar? Na casa dela eu fazia aula. Que da Fazia hora. aula na casa dela, porque ela morava lá na Zona Norte também. Você chegou a Então ficava tudo fazer fácil. também o LM, não? Eu tentei, mas não me aceitaram. Não sei se foram com a minha cara, mas não me aceitaram lá. A ULM é meio que sorte, sabia? Porque, ó, quando eu entrei na ULM, Uhum. eu fiz o LM, né? Quando eu entrei na ULM, eu fui com uns caras fera, uns amigos meus que detonavam. Eu não chegava nem aos pés deles, né? Sério? Eu passei e os caras não. Aí eu falei. Tem alguma coisa errada. Aí os caras falaram, pode deve ter comprado, não é possível. Não, mas eu acho que lá no LM, realmente, eles dão preferência para quem ainda não é músico. Uhum. Porque, imagina, o cara que já é músico, já está cheio de mania, vamos dizer assim. Imagina o cara ter que consertar a mania de músico. Aí os caras não estão com tempo para ficar perdendo lá. Então pega quem está mais cru, Eles e querem aí fazer consegue o cara, trabalhando. eles querem modelar do jeito deles, né? Do jeito que eles Exatamente. Então, eu acredito que foi mais ou menos isso que aconteceu comigo também. Porque eu já cheguei lá tocando, né? Uhum. Eu já, Com certeza. já fazia Vai pra bastante lá, tempo que eu tocava. já tem os testes, né? Que você tem que fazer, né? Já tem tudo. Eu fiz um teste só. Eu não cheguei a fazer o de prática mesmo de tocar, nem cheguei lá. Só foi no primeiro teste eles já me reprovaram. Falaram, não, você não serve para estudar. Sai Porque, daqui. na verdade, eu imagino que não foi porque você não serve, mas é porque na ULM, eu sei porque eu estudei lá com o Jonas Santana. Sim, conheci o Jonas também na cover guitarra. O alemão, né, estava lá também. Sim. E o Demacá entrou depois também na cover guitarra. Uhum. Você escreveu para a cover, depois você vai falar sobre isso, a revista. Não, vou contar isso Sobre a aí. Guitar Play também, né? Sei. Na verdade, eu escrevi na cover guitarra e na Guitar Class. Guitar Class. E naquela Guitar Load, que ainda existe, né? Mas antigamente era aberto, agora você tem que pagar o serviço lá. Não sei como é que funciona, né? Para você ter acesso ao material deles lá. Você escreve na Guitar Load ainda? Não, eu escrevi. Não escrevo mais em lugar nenhum. Então, e daí o Jonas Santana falou para mim na época, quando eu entrei lá, ele falou assim que é uma injustiça com muitos músicos para entrar. Ele falou assim, porque, ó, ele falou, tem 100 mil inscritos para 9 mil vagas. Então,
Não, é muita coisa. Para guitarra, diz que tinha 3.000 guitarristas para 9 vagas de guitarra. Absurdo. Então, É muito não é guitarrista que com pouca você é vaga. ruim, nada disso. É porque é difícil para eles também escolher, porque é muita gente, É muita gente. poucas Deve vagas. chegar gente lá de todo tipo, né? Imagina. Já pensou 3.000 concorrentes para 9 vagas? É Como muita pessoa coisa. É vai igual escolher? faculdade, né? Se você vai numa faculdade aí qualquer, uma USP da vida, é mais ou menos isso. Então é difícil. Então não é que você, né? Porque realmente é muito difícil. Você vai Eu ter que acho que o escolher bom um óbvio. é daqueles que realmente vale a pena, assim, nesse sentido de não ter conhecimento musical. Uhum. E aí você deu aula nessa escola, né? Você falou? Aí dei aula no Renato Ferrares, não me lembro quanto tempo, foi bastante tempo. E aí depois eu saí de lá, acabei saindo de lá, porque começou a ficar mais complicado, enfim. Aí é outra história para um outro momento. E E a aí eu parte. comecei a dar aula particular. Ah, entendi. Aí você montou seu projeto particular. Aí eu comecei com aula particular. Nessa época, logo depois a gente acabou, a minha família, né, meu pai, minha mãe, a gente mudou para o Bom Retiro. Uhum. Aí eu saí da Zona Norte, fui mais para o centro, né? E aí lá comecei essa loucura Aí eu comecei a dar aula, eu comecei a tocar. Com 18 anos eu comecei a fazer noitada, né? Tocando sertanejo, banda de Olha, praia. Então, assim, profissionalmente comecei mesmo com 18 para 19 anos. Dali para frente, aí eu desandei de vez, né? aí você começou a tocar profissionalmente, então, na noite Aí também? comecei, Na verdade, sim, quando eu tinha 16 anos, eu até toquei com uma banda de baile que tinha ali perto de casa também, mas tocava assim, sabe? Subia para tocar 2, 3 musiquinhas, descia, o cara me dava lá, sei lá, tipo, hoje, tipo, 20 conto, tá? Qualquer coisa Você, assim. você tocou no Brilho da Lua? Não, o Brilho da Lua, não. O Brilho da Lua era perto da sua casa lá. É Assim, mesmo? você morava no Bom Retiro, que eu toquei lá, né? Uma época. Ah, tá. Não, isso aí eu não Também sou de toquei, São não. Paulo. Lá eu tocava Amado Batista. Lá, quando o Amado Batista tocou uma vez, Ah, a única vez que ele tocou, assim, que eu tava lá ainda na casa, ele foi assaltado, você acredita? eita, Ele saiu do baile e foi embora. Aí eu acho que alguém do próprio baile sacanagem. já tinha combinado já com uns bandidos já, seguiram o cara e pegou o Sabia que ele cachê. estava lá, né? Era 35 mil na época, o cachê dele era barato, não é tão caro assim, né? Em Caraca. vista de hoje, né? Era Uhum. 35 pau, mas os caras seguiram e roubaram o cachê dele. Putz, já não era 8, até ficou 100, né? Sacanagem. Básico, né? E era lá no. Bandido, quando quer, eles dão um jeitinho, né? Bandido é uma Mas você benção. conheceu esse Brilho da Lua? Não? Não, não conheci. Tô ouvindo pela primeira vez você Era falando agora. Nunca tinha lá ouvido falar. era lá perto, no Brás, na verdade. Mais pra cima, na verdade. É. Mas Aí você foi é tudo pra. na região. Então, e o Clemente, você montou banda com ele? Não, Clemente não. Na verdade, com o Clemente, a única coisa que eu tive próximo do Clemente foi ter montado essa banda com a irmã dele, né? Com a Adriana. Mas a gente conhecia, porque ele morava lá, né? Ele não era casado ainda, nem nada. Então a gente virava e mexia, a molecada cruzava com ele lá no meio da rua, né? E na época, o punk no Brasil tava na moda, né? Todo mundo fazia som. A gente tinha uns programas de TV que as bandas iam lá, né? Principalmente na cultura. E virava e mexia, ele tava lá, então a gente conhecia ele por conta disso, né? Mas assim, banda com ele, não. Nunca montei, não. E Nunca tive oportunidade. tinha um lugar também que chamava Ledsley, não sei se tem ainda. Sim, não sei se tem, mas Tinha conheço. um movimento legal lá também de rock, né? Então. Lá na capital é sempre mais interessante essa questão, né? Tem muita opção lá, lugar para tocar. Eu lembro que na época que eu tinha banda, aí eu já era mais velho, né? Eu tinha banda lá também, a gente tocava em tudo quanto é canto, a gente ia tocar muito no ABC, então tinha bastante espaço lá para Que tocar. legal. E hoje você está em Indaiatuba. Hoje eu moro em Dayatuba. Que E legal. pertinho Totalmente de diferente. Campinas. Fico entre Campinas e Sorocaba. Pertinho. Um dia você vem aqui em casa, eu moro aqui também. Opa! Não, você tá aqui do ladinho, literalmente. E vem tomar um café comigo, porque o café tá caro agora, hein? Nossa. Então, agora tomar café é tipo jantar nos de velas, né? Tomar café é mais do que isso, né? Tá fácil. Hoje em dia tá difícil tomar café, hein? Não é? Tá escuro. Pois é, café e ovo. Café e ovo tá tudo difícil, tá complicado. Verdade. Complicado. E você, assim, mudando de assunto, assim, eu sei que é relacionado à música, né? Mas, assim, esse bate-papo aqui é bem livre, assim, eu não fico muito preocupado com a técnica, nada disso. E boa. Inclusive, com o Wanderson Bersani, a gente falou sobre meditação, falou sobre um monte de coisa. E eu percebi que você é um cara zen, assim, né? Eu percebo que as suas frases que você posta no Instagram, as frases de reflexão bem interessantes.
Sim. Sempre fico lendo, né? Você segue alguma coisa assim, tipo de meditação, de Não. alimentação, você está cuidando do corpo, você colocou Então, na nutrição? verdade, sim, isso é uma coisa que é novidade, né? Muita gente não sabe, que até porque eu preciso começar a divulgar isso. Na verdade, eu sou nutricionista formado, Olha, que né? bom. Além de Olha, guitarrista. Então, essa parte de alimentação é 100%, né? então você é Então, nutricionista. dá pra gente fazer uma live só falando sobre isso aqui, né, Lucas? Que legal. Mas, Você, pode falar. você trabalha nessa área? Sim, agora esse ano eu começo a atender. Na verdade, eu já faço atendimento, né? Uhum. Mas esse ano agora eu vou dar mais atenção para isso aí. Então, esse ano eu começo a fazer atendimento. Que legal, cara. É bom saber. Eu vou pedir uma dica para você no WhatsApp lá, hein? Pode pedir. Bora lá, bora lá. Eu preciso, Aprender, cara. aprender, aprender a se alimentar, aprender a ter saúde, etc. Preciso, porque, falar a verdade, não adianta você tocar guitarra se você não tiver saúde, né? Porque como é que você vai ter disposição para tocar bem se você não tem saúde? Então, isso inclusive vai ser um dos nichos, né, que eu pretendo trabalhar na parte da nutrição, que é a nutrição para músculo, né? Olha, que E legal. não tem muito essa pegada, né? Porque geralmente a gente está na noite, come o que tem, faz do jeito que tem, geralmente enche o caneco e por aí vai, né? Então, assim, esse vai ser um dos nichos que eu pretendo começar a trabalhar quando tiver, principalmente quando começar a publicar as coisas no Instagram e tal. Essa vai ser uma das Que possibilidades. legal, cara. Ó, essa área é uma área que eu gosto muito, da alimentação. Um dia nós vamos marcar uma live só para falar disso aí, então. Bora, Eu se gosto quiser. muito dessa área, porque essa área, dela depende da sua saúde, né? Depende de tudo, né? Sim, é como eu costumo falar, né? Tudo começa pelo que a gente põe na boca. Por aí o Exatamente. pessoal fala que tudo começa no intestino, né? Uhum. Se você pesquisar na internet, todo mundo fala assim, a saúde e a doença começa pelo intestino. Na verdade, a saúde e a doença começa pelo que a gente põe na boca, então começa tudo na boca. Começa por aqui, né? Então aí o que vai daqui para dentro, aí, dependendo do que você consome, é o que vai te dar resultado lá na frente. Verdade. Porque a alimentação não é uma coisa ruim, né? Você pode comer de tudo. O problema é o que ela vai te proporcionar daqui 10, 15, 20, 30, 50 anos. Né? Exatamente. A Lia Rodrigues está assistindo também. Lia É Rodrigues. minha mãe. Dona Lia é minha mãe. Boa Um noite. abraço para ela aí. Pode deixar. Grande abraço, Lia. Então, que legal, cara. E assim, quando você dava aula, na época, né? Você montou sua primeira banda, você tinha quantos anos? Então, na verdade, eu montei a minha primeira banda mesmo, foi com 19 anos, que era uma banda chamada Hard Shadow. Era uma banda só de metal, vai. Que legal. A gente tocava metal pesado, tocava de Purple, tocava LED, então assim, era uma banda de metal, né? A gente falava que era uma banda de metal, mas tocava anos 70, 80, 90, Legal. até 90, porque depois a banda acabou, né? A gente chegou nos anos 2000 pra lá. E essa foi a primeira banda que eu montei de rock, assim, rock, né? Aí depois disso, Não. Ó, essa história é bem interessante, né? Porque eu conheci os caras, provavelmente você deve lembrar, o pessoal que da nossa época aí vai lembrar. Lembra que tinha um jornal chamado Primeira Mão? Lembro, vixe. Só no Eu pus um anúncio lá procurando banda. Uhum. E aí o baixista da banda, o Paulão, que é meu amigo até hoje, vou na casa dele, ele vem na minha casa, etc e tal. Ele pegou no Primeira Mão, comprou lá o jornalzinho, viu e me ligou. E foi aí que eu entrei nessa banda. Eu lembro que nessa época eu pus o anúncio de guitarrista procurando banda, e ligou um monte de gente na época, mas a única que me interessou foi essa Hard Shadow. Né? E aí, enfim, aí depois a gente começou isso aí. E aí eles brincam, né? Porque quando eu cheguei na banda lá, eu já tinha uma certa noção de tocar guitarra. E aí o baterista brinca, né, até hoje, que ele fala que não foi eles que fizeram um teste comigo, foi eu que fiz um teste com eles. Isso são palavras dele, eu fui lá fazer. Porque eu cheguei tocando super bem lá, né? Imagina, eu já tinha. Comecei com 13, eu já estava com 19 para 20, então já tinha aí pelo menos 7 anos de violão e guitarra. Né? Que legal. Então eu lembro que o baterista falava, na verdade não foi a gente que testou você, foi você que testou a gente. E aí rolou. E aí eu toquei com ele sei lá quantos anos, foi bastante tempo tocando. É bacana, né, quando você entra num projeto que você gosta e é admirado ainda, né? Então. E essa banda a gente rodava, bicho, São Paulo inteiro. Que legal. Né? A gente tocou muito em Santana, tinha vários bares na época, a gente tocou acho que em todos os bares que tinha em Santana. Você ganhava cachê com essa banda? Ganhava. Não era muito, mas a gente ganhava. Não era muito, mas a gente ganhava. Né?
Você já ficava feliz só por sair de lá com um dedéu no bolso, né? Então, já Se ficava ganhar uma feliz. cerveja já tava Também, bom, né? já tava bom o cacete, né? Cerveja e um pouco mortadela. Então era do PT, então. Era tipo isso. Era tipo isso. Então a gente se divertia, né? Então, assim, É. com essa banda a gente tocou em bastante lugar. Inclusive no ABC, como eu falei pra você, a gente tocou em vários bares lá no ABC. Tem uma avenida principal lá, que eu não lembro agora o nome, que é em São Caetano, se não me engano, que tinha vários bares. A gente tocou numa meia dúzia de bar lá, pelo menos. Então, assim, então essa banda a gente tocou bastante. Aí só que aí depois disso, eu transformei literalmente isso em profissão mesmo. Aham. E aí eu comecei a gravar, eu gravei um monte de gente, gravei sertanejo, gravei pop, gravei de tudo. Tocava na noite, toquei também com banda de pop, com sertanejo. Toquei com a Maiara e Maraísa quando elas ainda não eram famosas, elas tinham 18, 19 anos na época, duas pivetinhas desse tamanhozinho assim. Né? Que legal. Toquei com o Luciano do Trem da Alegria, que é meu amigo até hoje também. Então, assim, Olha, fui fazendo uma porrada de coisa com música. Aí virou profissão. E as aulas foram vindo, e foi acontecendo, enfim. E aí eu segui até, sei lá, 2000 e alguma coisa que eu ainda fazia isso. quando você gravava em estúdios Estúdio. locados ou Estúdio. no seu próprio Não, estúdio? não, estúdio locado. Eu fui montar um estúdio bem mais tarde, lá em 2000 e tralalá, que eu montei estúdio. Mas Aham. aí eu já não tocava mais. Aí eu só fazia esses trampos de Só gravação mesmo. produzia. Aí só produzia. E agora eu vou falar mais uma coisa assim, sobre as revistas, né? Vamos chegar nas revistas. Como que você chegou nessas revistas aí? Quem que foi a ponte para Então, você chegar? então, isso aí foi uma história doida também, né? Pra você ver. Eu preciso voltar a ser assim, cara. Eu era mais impulsivo, eu saía fazendo, era uma loucura. Uhum. Na época que eu entrei na Cover Guitarra, o Valmir Tavares era o editor da revista. Conheço. Só que eu não era amigo, não conhecia o cara, não conhecia nada. Só que, por sorte, vamos dizer assim, o baterista que tocava com ele era meu amigo, Alexandre, e eles começaram a ensaiar num estúdio que era na mesma rua que eu morava, lá em Santana. Olha, Eu falei, bicho, eu preciso dar um jeito de falar com esse cara, eu preciso ver como é que funciona, né? E aí eu lembro que eu falei para o Alexandre, Alexandre, fala com ele aí para eu assistir o ensaio, vê se ele permite eu assistir o ensaio, né? Aí ele permitiu. Aí eu lembro que eu entrei no estúdio lá, fiquei quietinho, sentei num cantinho lá, não abri a minha boca, velho. Fiquei quietinho, assistindo, bonitinho lá no meu cantinho, sabe? Criancinha educada sentada no cantinho, bonitinho. uhum. E eu fiz isso muitas vezes. Eu nunca falava para ele assim, ó, me deixa escrever lá. Eu fui fazendo isso muitas vezes. Aí eu fui acostumando com a minha cara, né? Na época, lógico que eu não tinha barba e tinha cabelo, era cabeludão. E aí, sei lá, quantas vezes eu fui assistir o ensaio, aí um belo dia ele veio falar comigo. Legal, pô, você tá sempre aqui no ensaio, o que você faz, não sei o que. E aí eu contei a história. Falei, sou guitarrista e tal, pô, queria ver se tem a possibilidade de escrever na cover. Falou, beleza, escreve um negócio aí pra mim, me entrega. Na época eu nem tinha computador. Entendeu? Eu não sabia mexer nem com programa, com nada. E aí, para converter, tinha que entregar naquele Encore. Lembra do programinha chamado Encore? Eu lembro. Aí eu lembro que, bicho, eu fiz a incorporação, fui lá, comprei um computador, não sabia nem ligar esse bagulho, cara. Comprei um computador lá, aquelas CLT, aquelas televisão gigante, né, aqueles monitorzão enorme. Eu lembro que na época um aluno meu que manjava do Paranauê foi na minha casa, falei, bicho, vem aqui, me ajuda a ligar esse negócio aqui, porque eu não faço a menor ideia. Aí ele ligou, a gente instalou o programa, porque o Valmir, aí, pelo menos, ele disponibilizou o programa para mim. E, cara, sei lá, eu acho que em uma semana eu aprendi a mexer com o computador, principalmente com o programa. Eu falei, preciso aprender a usar esse programa para poder escrever a tablatura. E aí a primeira música foi a música do Merciful Fate, do King Diamond, na verdade. Eu não lembro o nome da música. Eu tenho essa revista aí, eu acho, hein? Então, se você pesquisar, você vai ver. Se não me engano, saiu na revista que tem o Steve Ray Vaughan de costas. Ah, sim. Eu acho que é essa aí. É a primeira. Eu tenho quase todas as cover guitarra, porque eu comprava todo mês na banca. Porque eu tinha todas também, mas eu fiz uma cagada e perdi tudo. Eu guardei ela embaixo da escada, cortando rapidinho, embaixo da escada. Sabe esses bichinhos de luz? Sei. Eles viram cupim, né? Eles comeram todas as minhas revistas. Todas as minhas revistas, todos os meus vídeos, comeram tudo. Caramba. Aí me fora, não tinha o que fazer, né? Então, tem cupim também aqui onde eu moro. E eu tô até meio cismado, mas elas estão lá no canto da revista. Cuidado porque esses filhos da mãe comem. Mas eu tô com um projeto de transformar todas em PDF. Perfeito. Se você fizer
isso, bicho, dá um jeito de passar esse negócio pra mim, porque eu não tenho mais todas as vezes. Então, eu tenho um grupo de WhatsApp que eu criei em 2016, 2015, que chama chama Revista de Guitarra. Ah, legal. Eu criei porque eu adoro as revistas, então. Sim. E aí até quem faz parte do grupo é o Márcio Okayama também. Sim. E o Márcio Okayama falou, eu não saio por nada desse grupo, porque ele ama as revistas. Então, e eu tinha a cover guitarra, como eu trabalhei na cover guitarra, eu tinha desde a edição número 1, cara. Olha que legal. Eu tinha da número 1 até, sei lá qual o número que eu tinha lá, que eu já não lembro mais também. Mas enfim, né? E aí, então, só para finalizar, aí o Valmir acabou me dando essa oportunidade, eu escrevi essa música do King Diamond, e eu lembro que na época ele falou, pode escrever esse negócio direito aí que não ficou bom não. Aí eu voltei para casa, passei sei lá mais quanto tempo escrevendo, aí eu entreguei do jeito que ele queria, aí beleza, foi a primeira edição, a primeira transcrição que eu fiz na cover guitarra. O Valmir Tavares, então, acabou te incentivando a escrever melhor. Exatamente, ele foi meio que falando, ó, só que ele não falou com esse jeitinho carinhoso que eu falei aqui não, tá? Ele foi bem incisivo. Arruma essa porra. Tá uma bosta esse negócio. Faz esse negócio direito. Falei, tá bom, vamos lá fazer esse negócio direito. Imagina, eu tinha acabado de comprar um computador, acabado de aprender a mexer no software. E porque também tem que dividir, né? É complicado, tem que dividir os tempos, né? Tem que fazer. A parte de escrever não é problema. O problema era fazer isso no programa. Fazer um programa escrever o negócio do jeito certinho, entendeu? E aí tinha formatação que tinha que ser certa. E eu não sabia, enfim. Mas, enfim, ele puxou minha orelha umas par de vezes até que saiu a primeira transcrição na cover guitarra. Aí depois daí foram quase 4 anos de revista. Até o ponto de eu virar editor no lugar dele. Aí ele saiu da cover guitarra, que aí foi lá e montou a Guitar Class, que a Guitar Class foi ele, a criação dele. Ele me chamou para escrever, eu escrevi na Guitar Class durante um período também, né? Mas aí a cover guitarra, como eu já estava muito mais tempo, os donos lá me chamaram e falaram, ó, ou você vai para lá, ou você fica aqui. Como eu já estava velho de casa, eu falei, tá bom, eu fico aqui, e aí eu parei de escrever na Guitar Class. Mas a Guitar Class também acabou fechando as portas. Tinha aí. Então os caras proibiam de escrever em outra? Não sabia. Pois é, foi mais ou menos isso. Eles falaram, ó, ou você vai para lá, ou você fica aqui. Mas não tem nada a ver, né? Se você estivesse dando conta do recado, tinha... Não, mas é que era concorrente, né? Então imagina, tem o mesmo profissional em 2 concorrentes, né? Ele falou, aí foram. Mas eu falei, tudo bem, para mim tá beleza. A cover guitarra sempre foi a que me incentivou, que me ajudou, né? Um monte de coisa. Eu falei, fica aqui, tá tudo certo. E você ficou um cara expert nisso aí, né? Porque depois você escreveu tanto tempo que começou a ficar natural, né? Como faço. Tanto é que tem umas 2 edições da cover que todas as transcrições que tinham lá eram minhas. Todas. Legal. Aí todas. Porque o pessoal às vezes demorava para transcrever, porque não tinha como transcrever. E aí eu tinha essa manha, né? Esse prático. E aí eu acabei fazendo, se não me engano, foi 2 edições. Todas as transcrições foi eu que fiz. Legal. Eu acho que eu cheguei a ver alguma mesmo que você escreveu. Eu vi as suas aulas. Você também tinha uma coluna de aula, né? Tinha uma coluna, né? A gente chamava de coluna. Tinha uma coluna também. Flávia Delmiro, amiga minha. Grande abraço. Opa, o Ataíde também tá dando um... O Miguelito aí, ó. Ataíde Miguel Falaschi, baterista. Manda bem pra cacete também esse moleque. Ele e o Dudu tem banda. O Dudu é meu aluno. O Dudu é outro que também tá voando, pelo amor de Deus. Estão quebrando tudo. Bom, é gostoso, né, quando você vê os alunos assim, né? É legal isso. É divertido isso, né? Você fala, pô, aquele molequinho se pegou lá, não sabia tocar nem o Chuck Berry lá, né? Johnny B. Good. Aí o moleque tá fritando no Megadeth. Você fala, cara, aliás, o último vídeo dele foi tocando Pantera. Então já dá pra você ter uma noção, né? Você postou já na internet? Né? Tá no meu stories aí. Vou ver depois. Dá uma olhada. Tá lá fritando o sol do Pantera. Que legal. Então, a parte da revista, né, que você estava falando. Quando chegou no último, depois de uns anos, nos últimos anos, né, qual foi o programa que você usou por último? Depois do Encore. Então, eu usei o Encore durante muitos anos, que foi o programa que a gente usava lá na cover. Aí quando eu saí da cover, eu passei a usar o Guitar Pro, que é o mais tradicional hoje em dia, né? Durante um período eu até usei aqueles Sibelius, mas eu acho o Sibelius muito complicado, vamos dizer assim, para escrever, principalmente quando a gente precisa escrever tablatura, né? Ele é muito bom, o Sibelius é maravilhoso. Para você escrever uma orquestra, ele faz tudo, dinâmica, acentuação, tudo. Mas para guitarra ele não era um programa muito legal. Não é que ele é legal, ele era muito difícil. Não é igual o Guitar Pro, você clica e arrasta, né? Já vai tudo automático. Você preferia o Encore ou o Guitar Pro?
Guitar Pro é muito mais intuitivo, muito mais. O Encore a gente tinha coisa que a gente tinha que fazer na mão lá, né? Porque lá não era para guitarra, né, Nicole? Não era, né? E aí tinha coisa que a gente tinha que fazer na mão, literalmente, tipo, sei lá, algum efeito de guitarra, alguma coisa, tinha que desenhar no bagulho mesmo para poder fazer, porque não tinha, né? Mas Guitar ele Pro tinha, não, já vem com tudo, né? mas o Encore tinha tablatura? Tinha. Eu É não porque lembro o mais. Encore, na verdade, ele foi feito para vários instrumentos, mas o instrumento principal dele era o violão. Ah, entendi. Então tinha 6 Aí, cordas. ao longo do tempo, lá eles foram melhorando, aí colocaram band, colocaram umas coisas que é mais específico de guitarra. Mas ele foi criado lá no início para escrever violão. A sua mãe falou, sensacional, ali, ó. Mas mãe não vale, pô. Mãe não Mas mãe vale. não vale, viu? A sua mãe também mora em Dayatuba? Minha mãe mora aqui comigo. Que Aqui na legal, legal. sala do lado, inclusive. Olha, tá assistindo tudo, Tá mano. Ah, assistindo aqui do ladinho. tem uma pessoa que falou aqui, ó. O Odair falou, Guitar Pro 8 veio com atualização muito boa. Essa versão dá para incluir a música original em áudio. Junto. Olha aí, junto com a Que tablatura. legal. Sensacional. Eu preciso procurar essa versão 8 aí, que é a minha versão 7 ainda. O meu, acho que eu tenho 8, eu tenho 7, tenho 5 também. Mas O eu meu aqui no computador é o 7, né? A versão 7 que tem tenho que instalado. começar a escrever, porque eu sou preguiçoso para escrever em computador. Eu tenho um notebook ali, É. bom pra caramba, o bicho é rápido, tem tudo. Só que eu escrevo tudo na mão. Normal. Eu geralmente eu escrevo na mão para depois mandar lá pro programa, né? É que às vezes não dá tempo, você tem que sair escrevendo. Ó, a Adriana aí é a mãe do Dudu. Acabei de falar do Dudu aí, Adriana. Ó, a mãe vale sim, grande Fabiano. Obrigado. A mãe vale sim, grande Fabiano. É isso aí. Então, e aí você terminou, assim, com o Guitar Pro ou continuou no Encore? Não, aí, na verdade, eu escrevi em Core só enquanto eu estava na cover. Depois eu passei pro Guitar Pro e segui pro Guitar Pro. Aí só uma adendo aí, questão da revista. Foi na revista que eu acabei conhecendo o pessoal do Angra, conheci o Kiko, o Rafael. E foi aí que a gente acabou fazendo o book, né? Porque tem um book do Angra que foi eu que escrevi, o Rebirth. Aquele book foi eu que escrevi. E por causa do Rebirth que eu fui mandado embora da cover. Não acredito. Olha que doido, né? Porque eu passei a trabalhar, fazer muita coisa pro Kiko, né? Fiz o livro dele, ele tem um livro lá de livro do Kiko? Foi, o livro Eu tenho, cara. eu fiz. Eu tenho o Então, livro. e aí a cover ficou meio... Enfim, a cover, assim, algumas pessoas lá dentro ficaram meio putas da vida com isso e começaram a me dispensar. E aí o dono da revista... Pensamento pequeno, né, cara? Exato. Pensamento pequeno. A gente podia falar, pô, que legal, o nosso cara que tá Não, aqui. o nosso transcritor tá fazendo um bagulho pro Angra, velho. Um book que foi lançado na Europa, um negócio que foi sair fora Uma do coisa país. muito chata, né? Porque em vez de ficar feliz, né? Mas aí eu aceitei numa boa, falei, tá bom, aí o que eu posso fazer? Não dá pra brigar, né? Ficou muito bom o trabalho que você fez do Kiko. Inclusive, você fez aquele No Gravity, não foi? Não, no Gravity foi o Valmir quem fez. Ah, bom. Foi você. O que eu fiz do Kiko foi um riffs e solos dele, que saiu no livro, e depois eu fiz as videoaulas. As videoaulas dele foi eu que fiz também. Eu tenho também. Eu tenho aquele também toque de mestre dele. Não, o toque de mestre já não fui eu. O toque de mestre não fui eu. Ah, tem o Hélio, tá falando, Hélio. Seria interessante falar mais sobre como é o processo de transcrição. Posso falar? Ó, o processo em si de transcrição é trabalhoso pra caramba. Porque você tem que tirar a música primeiro, aprender a tocar todos os detalhes, tocar tudo bonitinho, e depois você tem que transferir isso para um programa. No caso, a gente fazia no Encore, hoje eu faço no Guitar Pro. Na verdade, eu já nem transcrevo mais, porque hoje está tudo na internet, né? Você acaba achando um monte de coisa na internet. Né? Acha pronto. Mas o mais difícil vamos dizer assim, de ser um transcritor, é você educar seu ouvido a entender o que está acontecendo e tirar aquele monte de nota. Hoje em dia é muito mais fácil, porque tem alguns programinhas que diminuem a velocidade da música sem mexer no pitch, né? Eu lembro que na época, quando surgiu o SoundForge, lembra do SoundForge? Dentro do SoundForge tinha um pluginzinho lá que diminuía a velocidade da música, mas você perdia o pitch. Então se a música era em dó, caía lá para um fá sustenido, sei lá, não é. E aí você tinha que fazer toda uma adaptação para descobrir como é que era. Verdade. E na época, não sei se foi nessa época que eu ouvi falar, que não sei se era no piano que tocava, alguma coisa MIDI,
MIDI, né? Pegava, tocava, Sim. que ele mesmo fazia o ritmo, escrevia as figuras como... Então, mas eu testei isso aí, cara, ele não era preciso. Não, Aí você tinha que ficar corrigindo um monte de nota. Então era mais fácil já escrever. entendi. Era Então, mais prático. assim, o processo de transcrição também envolve o cara entender rítmica, né? Escrever Tem, não. Você tem que estar Pozzoli. vamos dizer assim, com a audição musical apurada. Porque imagina, eu escrevia muito Malmsteen, eu escrevi muito Steve Vai. Então eu só escrevi esses caras que tocam 1 milhão de notas. Então imagina para entender esse monte de nota. É. Mas Dá eu um trabalho acho que assim, pra caramba. quando é um músico que nem o Malmsteen, ou alguns músicos que faz meio padrão, a parte rítmica é mais fácil, né? Fica mais fácil. É difícil as notas, né? Mas a parte rítmica... É. Aí quando você pega um músico que não segue esses padrõezinhos, né? Vamos dizer assim, mais quadrado, né? Aí, cara. O blues, Aí, escrever blues deve ser difícil. é bend pra caramba, pra você acertar a nota no tempo do bend, bicho, dá um trabalhão, cara. Então, transcrição, o processo você soa para fazer o negócio funcionar. Entendeu? Só que aí, como você falou aí, com o tempo você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Aí você ouve o bend de uma música, você fala, isso já aconteceu lá, uma porrada de vez, já sei como é que é, vai lá e escreve. Verdade. É igual inglês. Como que a gente fala inglês? Você aprende falando assim, vai falando uma hora fica no automático. Né? Para Você fala para falar inglês, é só praticar shred. Shred. Começa por aí. Shred. Para falar inglês, como é que... Isso é uma coisa que leva tempo, mas a hora que você pega a manha, aí é gostoso, cara. Porque aí você sai escrevendo. Depois eu escrevi para um monte de gente fora da revista, escrevi pro Faísca, escrevi pro nosso querido, infelizmente, que se foi embora, né? Do golpe de Estado, até deu branco com o nome dele. O Elcio Aguirre, eu escrevi pro Elcio Aguirre, Faísca, que mais? Enfim, eu escrevi para uma porrada de gente fora da revista. O Nelson Aguirre partiu? Sim, faz um tempinho, ele infartou, né? Infartou na casa dele. E o sobrinho dele encontrou ele lá. Poxa, eu nem sabia. Já faz um tempinho. Então, assim, eu acabei pegando essa manha e acabei escrevendo para um monte de gente. Já escrevi para gente na Alemanha. Eu cheguei a escrever, eu fiz vou cantar a bola para mim aqui agora. Eu fiz uma transcrição para o Mustaine, que o Kiko levou lá para ele. É que não deu certo, porque o cara lá é chato pra caramba, né? E aí acabou não dando certo. Mas eu cheguei a fazer uma transcrição para o Mustaine de uma música que ele tinha acabado de lançar lá, não lembro qual que é a música. O Kiko que pediu para você. O Kiko falou, escreve aí que eu vou entregar para ele, porque ele tá querendo fazer uns book, blá, blá, blá. Eu falei, beleza, escrevi lá. Fala isso, como é que é a sua relação com o Kiko hoje? Você tem falado com ele? Não falo com ele, não, quase não falo com ele. E depois que ele mudou para os Estados Unidos, aí mudou o telefone, eu tinha o telefone dele, a gente falava por telefone mesmo, normal. E aí quando ele foi embora para os Estados Unidos, aí acabou, né? E aí eu acabei não pegando mais contato dele, e a gente acabou meio se distanciando, vamos dizer assim. Ele está no Brasil agora, não? Ele voltou, agora ele está no Brasil. Porque parece que eu vi ele fazendo uns trampos aqui, algumas coisas. Depois que ele saiu do Megadeth, ele voltou para o Brasil, então ele mora aqui agora. E ele, inclusive, estava vendendo as guitarras dele e tal. Tá fazendo um auê lá, não sei porquê. Porque, na verdade, as guitarras dele valem uma fortuna. Né? Se ele vender todas as guitarras dele, ele não precisa trabalhar o resto da vida, né? Porque o cara tocou com o Megadeth, né? Conhecido no mundo inteiro. Exatamente. Uma guitarra dele não vai ser barato, né? Se comprar na loja dele. Se você comprar na loja, ela já é quase 30 mil reais, então, né? Aqui no Brasil. O modelo dele, da Ibanez dele lá. Então, imagina você comprar a guitarra dele, quanto que não vão pagar, né? Vai ser uma grande coisa. É uma coisa tipo, é um museu, né? Fica na história. Não, você compra uma guitarra dessa, tem que pôr na parede, não dá nem pra usar. Né? O Kiko, eu falo pra você, o Kiko fez história, né, cara? O legal do Kiko, o que eu acho legal do Kiko, além de tudo que ele já aprontou, é que ele levou o Brasil para outro lugar, para outro nível, né? Porque fora do Brasil, fora do país, o Brasil era sempre aquela coisa, guitarrista brasileiro, ou toca samba ou toca MPB, né? Você fala, pô, não que não tem nada contra, aliás, eu acho o MPB, Bossa Nova, maravilhoso, samba, enfim. Mas a gente não tinha essa veia, né? Essa veia do rock and roll fora do país. E aí, quando o Kiko foi para lá, cara, abriu porta. Você vê que tem um monte de brasileiro agora lá fora fazendo sucesso. Né? Verdade. Realmente fazendo sucesso. Né? Então ele deu essa brilhantada na guitarra brasileira. Matheus Assato também foi. Tem o Matheus, tem a menina lá, uma das primeiras guitarristas brasileiras, mulher que apareceu. É demais, Lari Basílio. Isso, tá lá também fazendo um sucesso. A Lari é fora de série também tocando. Né? Então, assim, ele acabou dando essa oportunidade pra gente. Né? O Odaí
Odair está muito interessado em transcrição. Acho que ele quer ser transcrito. Tô achando. Ele falou para você passar as etapas para eles. Ouvir muitas vezes a música para entender o que está acontecendo. Porque não adianta só conhecer a música. Porque são duas possibilidades. Você ouvir a música e escutar a música. Tem diferença, né? Então, quando você só escuta a música é uma coisa, quando você ouve é outra. Eu não sei a ordem certa, mas tem um esquema assim, tá? Então, primeiro passo, além de conhecer, ouvir a música muitas vezes, entender todas as nuances, entender tudo que acontece de guitarra. Porque às vezes tem música que você vai ouvir guitarra, que é um guitarrista só, mas o cara gravou quatro guitarras. Então você tem que entender o que é isso. Então você tem que ouvir muito a música. Segundo passo, tirar a música. Tirar mesmo. Preferencialmente de ouvido. Não adianta pegar a tablatura na internet que você não vai estar educando o ouvido. Né? A gente precisa educar o ouvido. Então aí ouve muito a música, depois tira. Tirou, aprender a tocar a música. Tocar a música mesmo. Fala assim, mas eu não tenho técnica para isso. Tio. Vai atrás. Vai estudar para ter técnica para tocar um Malmes, se você quiser escrever um Malmes, né? Aprendeu a tocar música, você já começa a entender ritmicamente tudo o que está acontecendo. Aí você vai e transfere isso para a tablatura. Aí, no caso, na partitura, né? Você tem que escrever a partitura e depois faz a tablatura. Apesar que o Guitar Pro deixa você escrever só a tablatura, né? Mas escreve a partitura, aprende a escrever na partitura. É muito mais legal, muito mais interessante. Muito mais valioso você saber escrever na partitura do que só na tablatura. Entendeu? E aí sim, aí depois você pôs o programa. Aí hoje em dia a vantagem é que os programinhas saem tocando, né? Então você dá um play e vai ouvindo o que está acontecendo. E aí você vai percebendo que você viu que deu uma nota errada ou um tempo errado, você vai lá e corrige. Né? Você tem essas vantagens. Né? Porque o programa ele toca depois para você. Ele toca, você dá um play e sai tocando. E tem um som mesmo, tem um som muito mais interessante do que na época do Encore. O Encore eu falava que era som de lata, né? A caixa tá lata mesmo, né? Tipo, isso aqui, ó. Né? Era horrível, velho. Então hoje em dia não, hoje em dia a coisa, né? O Leandro Calfai também. O Leandro foi meu aluno durante muitos anos. Também. O Leandro hoje é professor lá da Rock School. Ele falou. Também foi meu aluno. É da Rock School? Que legal. Da Rock School. Então as etapas praticamente são essas, viu, Odair? Ouvir a música, entender a música, compreender a música, fazer entender mesmo, tirar a música, aprender a tocar de verdade a música e depois transferir isso aí para um programa que você vai usar para escrever. Se for o caso de a mão para não perder, porque às vezes, né, muita informação, você vai tirando, vai aprendendo, vai escrevendo e depois transporta para um programa. Que legal. É bacana que além de ser um estudo bom, né, você vai praticar bastante a música, ainda você vai educar o ouvido, né, fazer um bom e velho ear training, porque aí, né, vai colocando para funcionar esse negócio aí. O Daí falou top. Acho que ele está anotando tudo, velho. Acho que ele está rabiscando, né? Anotando tudo. Isso aí. Vai ficar, Daí vai ficar no ar essa live, tanto aqui no Instagram como no YouTube também, no meu canal Scott Oak. Aí depois você pode baixar o vídeo para ver melhor, para anotar. Então, aí falando das revistas, né, você escreveu ainda continuando. Eu escrevi na Cover Guitarra e na Guitar Quest. E aí, em 2010, eu conheci o Rodrigo Ribeiro, que é um guitarrista aqui de Indaiatuba também, que ele veio escrever porque a gente montou um site chamado Conexão Guitarra, ele veio escrever na Conexão Guitarra, e aí ele fez essa conexão comigo e a Guitar Load. E aí eu acabei escrevendo algumas coisas na Guitar Load também. Eu fui capa da Guitar Load, tem uma capa lá que tem a minha cara. Eles tiraram. Se você entra lá, não tem mais a revista com a minha cara, eles tiraram. Mas eu fui capa de uma das revistas deles lá. Porque quando é digital, os caras podem mudar, né? Pode trocar. Eles tiram, faz o que eles querem lá. E foi sacanagem. Inclusive a capa foi falando sobre Shred, exatamente sobre isso. Olha, guitarra Shred. Shred. Isso aí. Então, o Rodrigo também escreveu, então? O Rodrigo, ele era da Cover Guitar, da Guitar Load. E aí ele escreveu algumas coisas para um site que eu tinha montado com o pessoal, né, chamava Conexão Guitar. Isso em 2010, alguma coisa assim. E aí ele fez essa ponte, então, com a Guitar Load. Então, durante o período, eu escrevi lá na Guitar Load. E aí, em Indaiatuba, você fez amizade com muitos músicos aí? Cara, eu cheguei aqui em Indaiatuba um pouquinho antes da pandemia. Então, eu cheguei em 2019, 2020 começou a bagunça, então eu não pude fazer muita coisa. Então, assim, eu estou conhecendo o meu pessoal agora, de 2 anos para cá, né? Que aí deu uma relaxada, né, nessa pandemia. E aí, como eu dou aula na escola, né? Armos, estou até com a camisa aqui, cheguei. Como é o nome dessa escola? Armos. Centro Musical Armos. Armos. Você
dá aula nessa escola? É sua essa escola? Não. Eu sou coordenador e professor lá. Olha, que legal. Então aí foi quando eu fui dar aula na Armos, aí a partir dali eu comecei a conhecer os músicos, aí tem um professor lá, e aí um vai falando pro outro, e aí foi acontecendo. Que Mas quando legal. eu cheguei aqui, eu não conheci ninguém antes. Você já Conheci o Rodrigo, só o Rodrigo. Legal. Você já veio com esse trampo aí, da Arnos, ou você... Não, eu vim para dar aula na escola do Rodrigo. Ele tinha bem zap aqui, Eu né? lembro, bem Só que exato. aí com a pandemia também, ferrou, fechou, Ele acabou. montou o próprio dele, né, agora. Agora ele tem o espaço dele lá, que é lá perto da escola mesmo, é 2 ruas antes da escola. E aí lá ele dá aula dele, faz só o esquema Vocês dele. estão perto aí, você sempre pode se Não, encontrar. a gente vive se cruzando por aqui, a gente vive se cruzando por aqui. E você já encontrou com o Maurício Alabama aí também, não? Não, Maurício tem a escola na mesma rua, praticamente na mesma rua da escola, mas eu nunca cruzei com ele, não. Aqui eu conheço de guitarrista conhecido, é o Rodrigo e o Kleber. O Kleber também mudou para aí, né, cara? Tem, o Kleber também mora aqui em Dayatuba. Vocês fizeram um bom pro lá de São Paulo, né? Falou, vamos mudar tudo para Dayatuba. Tipo isso, todo mundo para Dayatuba. A gente até montou um G3, a gente fez um G3 aqui em Dayatuba. Falar nisso, Eu, Rodrigo e o Kleber. eu vi esse anúncio. A gente fez, o Kleber Oliveira. Isso, ele mesmo. Você tem o contato dele? Tenho. Depois você me passa? Passo, claro. Sem problema. Falar aqui também, quem sabe, né? Não, demorou. Com certeza ele vai. Você manda uma mensagem para ele antes e fala assim, ó, esse é um amigo meu, Scott, ele quer falar com você no podcast. Fala para ele. Não, já vou mandar assim, ó, é para falar com ele, ponto final. E ponto final, Aqui não tem esse negócio de não, vai lá falar logo e ponto final. O Guto tá aí, o Guto Vig, grande guitarrista de... Guto Vig também, o Guto escreveu lá no Conexão Guitarra um período também, o Guto também estava lá, fazia parte do quadro do pessoal. O Guto também passou por aqui também no podcast. Eu lembro. Guto, gente boa demais, cara. Sim. Guitarrista do canto, né? Sensacional. É um cara estudioso. Sim. Tem umas técnicas... Se na época ele já tocava super bem, imagina quando tá tocando agora, né? Faço ideia. Eu queria ser mais estudioso, cara, mas estou preguiçoso. Ultimamente eu também estou preguiçoso, vou falar pra você, Ju. Aqui em casa a guitarra fica o tempo todo na bag e eu pego mesmo quando eu tô dando aula na escola. Mas fala assim, tô estudando, puta, faz tempo que eu não faço isso também. Preciso dar uma... Você acaba dando aula, então você acaba treinando na aula. Mas você vai praticando ali, né? Exatamente. Mas para você mesmo é complicado, né? Mais complicado. E eu, por conta da faculdade também, eu acabei tendo menos tempo ainda assim, de estudar a guitarra. Então eu estava estudando as coisas aqui, né, da faculdade. Verdade. Você está fazendo o quê? Nutrição? Não, já terminei a faculdade de nutrição. Que legal. Faculdade de nutrição. Quantos anos foi? 4 anos. Caramba, que da hora. Dá tempo pra caramba. Depois de velho fazer faculdade, bicho, é muito louco. Se você montar um grupo sobre esse assunto aí, você me coloca, hein? Não, pode deixar. Logo menos eu começo a publicar lá no Instagram. Aí você vai acompanhando lá, você vai ficar sabendo lá. Tá bom. Então, quais são as suas influências? Vamos lá. Cara, de guitarrista, os caras que mais me influenciaram foi Vinnie Moore, Paul Gilbert e o bom e velho Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen, ninguém fala certo o nome dele. O nome dele é Yngwie Malmsteen. Yngwie Malmsteen. Yngwie J. Malmsteen. J. Johansson. Yngwie Johansson Malmsteen. É um nomezinho desgraçado. Caramba. Mas as influências mesmo foram esse traje. O primeiro cara que eu ouvi, na verdade sim, o primeiro cara que eu ouvi, falei, caraca, velho, esse cara é muito bom, foi o Mark Knopfler, que foi a primeira música que eu aprendi a tocar, que foi a Sultans of Swing, né? Aí depois eu conheci Van Halen, né? Mestre dos mestres de novo. Mas agora sim, os caras que eu tirei muita coisa, que eu estudei muita coisa mesmo, foram esses 3. Vinnie Moore, Paul Gilbert e Malmsteen. Que da hora. Esses caras que eu tenho referências mesmo. E o Paul Gilbert, o que você acha dele? Absurdo. Toca muito. Hoje nem tanto, né? Como ele mesmo fala, ele fala, eu já tô mais velho, agora eu vou tocar menos nota. Mas ainda assim continua fritando pra caramba. E o legal do Paul Gilbert é que ele frita muito, mas tem umas coisas que é bem interessante de ouvir, né? Sim, bicho, é tudo muito bem feito, e bom gosto no que ele faz. Né? E eu coloquei, inclusive, no seu story com algumas músicas dele. Sim, eu ouvi. Acho que o primeiro que eu coloquei foi ele. Foi bem metal, bem... Agora a ordem eu não lembro mais. Eu sei que você colocou umas porradas lá também. Eu tentei achar alguma coisa sua mesmo. Não tem música assim minha, só se for os vídeos do YouTube lá que você viu. Porque aqueles vídeos lá não são músicas minhas mesmo.
Ah, sim. Porque eu Então, falei, vou ter que achar alguma coisa dele. Eu devia ter pedido para você, né? Mas em vez de pedir, agora já eu fui foi. procurar na internet. Ah, Aí não não, achei, agora já foi, não tem problema. Depois eu porque, mando para você os vídeos, aí se você quiser colocar em algum lugar, fica à vontade. aham. Então, que legal. E assim, você estudou violão clássico, você falou no início, né? É, comecei, fiz 3 anos de violão Então clássico. isso te ajudou muito também na parte de leitura, né? Sim, sim, porque não tem como não aprender a ler fazendo aula de violão erudito, né? Ninguém estuda É violão tudo erudito é partitura. mostrando a mão, né? Tudo é partitura, exatamente. Não tem como, né? Não tem É, como. Hoje em dia até dá. Hoje em dia você consegue ser um violonista erudito sem ter que ler partitura, porque tem muita tablatura já, né? Que o pessoal já faz a conversão. Mas na época que eu estudava, não. Era partitura e ponto final. Lê as bolinhas lá, divide tudo esse negócio aí e faz a música acontecer. A gente não tinha gravação. Não tinha como você ouvir lá, vou ouvir um borré de bar. Não tem como ouvir isso. Onde você ouvir? Não existia o YouTube, não existia nada disso. é, O máximo que a gente ouvia de música era quando tocava o rádio. Aí você tinha que ficar lá sintonizando até aparecer uma música. verdade. Então era tudo na partitura mesmo. Você descobria como que era a música estudando. É Hoje em dia não verdade. tem. E quais são as suas redes sociais para o pessoal te seguir? Então, tem essa que eu estou falando aqui, que é Nutri Fabiano, apesar de dizer, né? Mas tem as coisas de guitarra lá, tá? É o Nutri Fabiano Rodrigues, que é o arroba Nutri Fabiano Rodrigues. Aí tem o YouTube, que são dois, que aí é Fabiano Rodrigues também, e tem o Conexão Guitarra. Então essas são as 3 redes sociais que eu tenho. Então é Nutri Fabiano Rodrigues no Instagram, Fabiano Rodrigues no YouTube e Conexão Guitarra no YouTube. Conexão Guitarra. Vou seguir esse Conexão Guitarra. Eu comecei a seguir hoje no YouTube o seu, que eu não sei, eu comecei a procurar lá, apareceu você lá, eu vi seu canal. Eu falei, caramba, eu não sou inscrito ainda. Ah, demorou, Tem um pô, Scott. botão. Sim. Desce o dedo no botão lá para seguir o negócio lá, né? E o Conexão Guitarra é um canal seu com mais outro. Era como se fosse uma revista digital, vamos dizer assim. A gente entrevistou um monte de gente. A gente entrevistou seu xará, o Scott Hill, do Skid Row. Então, assim, a gente conseguiu uma entrevista com o Paul Gilbert, mas aí acabou não dando certo, porque a revista, o site em si parou de funcionar. A gente fez uma entrevista com o Marcelo Barbosa na época lá também. A gente acabou fazendo uma entrevista com o pessoal. Uhum. Mas aí não deu certo, porque custava caro nessa época manter uma revista dessa, manter um padrão desse, né? Porque era um monte de gente fazendo serviço lá. Você fala inglês? E aí eu falei, deixa pra lá. Você fala inglês tranquilo? Você fala inglês fluente? Eu preciso tomar vergonha na cara e voltar a falar, porque você fica muito tempo sem falar, você enrosca, né? Mas, enfim, se você parar para conversar com um gringo, você consegue trocar ideia? Ah, eu acho que eu me viro bem, me viro bem. Eu vou ver se eu consigo chamar um gringo aí, vou chamar você para você entrevistar ele, hein? Vamos aí. Só me avisa com antecedência para eu começar a lembrar das coisas aqui, tá? Eu não chamo nenhum gringo porque... Ferrou. Eu não chamo nenhum gringo porque eu não falo nada, né? Então, se eu chamar um gringo... Porque para escrever, eu escrevo. Fica mais difícil, né? Escrever, eu escrevo. Só que eu não sei pronunciar direito, né? Pronunciar é importante, porque como os caras entendem. Eu já dialoguei com vários gringos já. Inclusive, eu tenho vários amigos gringos que eu uso o tradutor, né? Básico, né? Já que inventaram esse negócio, vamos usar, né? Vamos usar, né? Então, qual as considerações aí que você gostaria de fazer, finais? Ou você quer falar mais alguma coisa assim? Não, nossa, se a gente começar a falar mesmo, eu fico aqui até umas 3 horas da manhã com você. Com certeza. Aí daqui a pouco não vai ter mais ninguém assistindo, porque, né, vai lascar tudo. Mas, cara, considerações, bicho, se eu falar como professor, cara, gente, vai estudar, vai pesquisar, né, o caso do Odair que tá falando aí de transcrição, cara, vai atrás, né, que estudar é muito bom, conhecer é muito bom, saber é muito bom. E eu falo isso porque eu tenho muito aluno hoje em dia que não estuda, né? Ele quer aprender a tocar a musiquinha do Guns N' Roses lá e tá tudo certo, é só isso, né? Beleza. São épocas diferentes, são momentos diferentes.
Mas quem está disposto, cara, vai estudar, que é tão bom, cara. É bom você saber tocar uma música e saber o que está acontecendo. É bom você saber ler uma partitura de uma música, de repente, que você não tem a gravação, mas você vai lá e fala, cara, é sensacional isso, né? Então, eu diria isso, cara. Vai estudar, vai conhecer, vai aprender. Ouça outras músicas, né? Para quem gosta do rock and roll, vai ouvir outra coisa, vai ouvir samba, vai ouvir MPB, vai ouvir o choro brasileiro, que eu acho maravilhoso, né? Vai ouvir outras coisas, vai trazendo informação para sua mente, que na hora que você vai compor sua música, você tem um monte de pedaços de informação que vai deixando sua música mais interessante. Verdade. Então, acho que isso é o que eu vejo, né? Que precisa voltar a ter essa questão de pesquisar, de fazer laboratório, de entender, de estudar mesmo. Né? O pessoal não está muito disposto, assim, né? Quem estuda é só aquele cara que quer ser músico mesmo. Hoje em dia está difícil, né? Todo mundo que quer ser músico. E é legal também, assim, você acha que é legal um guitarrista estudar outros instrumentos? Depende, se ele já for guitarrista, sim. Porque aí é uma opinião minha, né? Tem alguns alunos na escola, por exemplo, que faz 3 instrumentos, né? Faz tipo aula de canto, baixo e piano, sei lá. Cara, você vai acabar não desenvolvendo nada em nenhum. Porque é muita informação que cruza. O baixo não tem nada a ver com o piano, e a voz não tem nada a ver com nenhum dos dois. Então, assim, eu acho que você tem que focar no instrumento, aprender a tocar aquele instrumento bem, aí depois você passa para o outro. Aí vai ficar até mais fácil o próximo, né? Porque vai ter um monte de coisa que vai... porque é muita informação para você também estudar, né? Às vezes você dá a matéria de um instrumento, a pessoa não dá conta, né? Não consegue, exatamente. Aí você passa 3, aí fica mais difícil ainda. O Biel, que está aí na conversa, eu acho que ele está ainda, ele fazia aula de guitarra e baixo na escola. São 2 instrumentos que são muito parecidos. Até aí você fala, beleza, né? É só a técnica que muda. Baixo toca com mão, tá? A gente toca com a palheta. Mas ele acabou, graças a Deus. O Márcio, que não me ouça, o Márcio era o professor de baixo dele. Ele escolheu guitarra, então ele está fazendo aula só de guitarra agora. Legal. Né? É isso aí. Acho que o importante é a cultura, né, cara? A cultura, a música. Eu falo para as pessoas que fazem aula de música, né? E mesmo que você não toque profissionalmente, mesmo que você não faça nada, só de você tocar o instrumento já ajuda muito. Isso é a parte cognitiva, né? A parte cognitiva, a parte matemática também é melhorar. Isso tem um monte de estudo aí, se o pessoal pesquisar vai ver. Que quem geralmente estuda música tem um a mais ali, principalmente quando envolve matemática, física, essa coisa. Né? Eu dei aula para, já falei isso aí em outra live, né? Eu dei aula para 2 irmãos, chama Moisés e Miguel. Talvez vocês não estão assistindo, mas vai assistir depois. O Moisés e Miguel, a mãe dele falou assim, Scott, eu não tiro eles da aula. Por quê? Por quê? Porque antes de eles fazer aula, as notas deles eram só 4, 5. Agora, você fazer aula de música, só tira 9 e 10. É sério? A música abriu a mente dos caras. E até a música tira a gente do platô, né? Porque aí você fica com aquela empolgação de querer tocar, e aí a mente começa a ficar aguçada e vai movimentando toda a coisa, e aí vai ficando melhor em outras coisas também, né? Então, acho que todo mundo deveria, penso que todo mundo deveria estudar música em algum momento da vida. Também acho, também. Tem alguns países que eu fiquei sabendo, nos Estados Unidos, parece que é matéria na escola mesmo. Né? Na escola, exatamente. Né? É uma das matérias que... Mas aqui é um pouco mais complicado, né? Brasil, apesar do Brasil ser um país maravilhoso, ainda, principalmente a cultura aqui é um negócio meio complicado. Que o Lula falou, né? O Lula falou que ia colocar música em todas as escolas. Não sei se... não sei não. O Leandro, que está aí, se ele está aí ainda, ele pode me dizer, porque ele fez faculdade de música depois, né? E ele andou dando aula em umas escolas aí, não sei como é que tá. Ah, sim. Eu acho que, se ele tiver... Eu não sei se ele está aí, mas talvez ele possa dizer como é que tá isso aí, porque ele deu aula em escola pública, né? Ah, entendi. Então, Fabiano, obrigado mesmo, cara, por você ter participado. Não, imagina, cara. Eu que agradeço aí o convite e sempre que quiser é só dar um salve. Eu fiquei muito feliz aí pela sua participação. Você falou umas coisas bem legal mesmo. A galera aí que estava curioso, né? Principalmente das revistas. Então. Já dá para ter uma noção como que é a minha história. Né? Foi muito bom falar com você, tá bom? Eu vou publicar isso aí depois no Insta e no YouTube. E geralmente eu falo para todos os entrevistados, eu dou uma penitência para todos os entrevistados.
no final. Eu vou te mandar no WhatsApp uma música minha para você avaliar, que eu gravei. Beleza. Aí você vai deixar o seu feedback nela. Pode deixar. Eu já te dei feedback daquelas partituras que você mandou para mim lá atrás, de uns temas que você tinha montado, quando a gente falou do quarteto lá de guitarra, que eu já achei sensacional. Então manda a música. Lembro, né, meu? Olha, cara, eu nem tinha lembrado dessa parte, mano. Olha, antes de você fechar, então, fala aí do quarteto que você tocou de guitarra. É o quarteto. O quarteto de guitarra, chamava Croma. Nasceu a partir do quadrívio, né? Que era o Heraldo, o Márcio Alves, o Ciro Visconti e o Fabiano Manhas. Fabiano Manhas, não. O Fabá. O nome dele na época era Fabá. E aí o Heraldo saiu do quarteto e montou esse Croma. E aí, o Heraldo é o ex-guitarrista do Traje a Rigor, para quem não conhece, o Heraldo Paro. Ele foi guitarrista do Traje a Rigor. E aí ele me chamou para tocar no quarteto e a gente gravou o primeiro disco de quarteto de guitarra, chama Croma. Só que não existe mais nada, se procurar na internet, aí vai achar umas entrevistas só. E porque o Heraldo acho que largou mão e não tem mais nada. Eu tenho disco até hoje, né, mas não tem mais nada. Tiraram tudo? Você acha uma coisinha ou outra só na internet. E só para saber, um quarteto de guitarra tocando como se fosse um quarteto de violino. Então tudo que os violinos fazem, a gente fazia nas guitarras. Cara, esse quarteto era demais. Inclusive, quando você me convidou, eu até falei, nossa, mas que responsabilidade. Era outro projeto, né? Era outro nome que ia montar, né? Nem lembro o nome. Esse é outra coisa. Esse é completamente diferente do Croma. O nome lá, mas criou o nome até, né? Nem lembro mais também. Porque aí a vida mudou, ficou aquela loucura, pandemia. Pena, devia ter, né? Materiais aí, pelo menos para usar. Dá uma caçada aí, Croma com K. K-R-O-M. Mas Spotify, será que tem? Pode ser que sim. Não sei te dizer, de verdade, não sei te dizer. Mas qualquer coisa, depois eu mando para você as músicas para você ouvir. Eu devo ter ela aqui nas nuvens, salva os áudios lá. Tá bom. Cara, foi um prazer falar com você. Prazer foi meu. E precisando de novo, tô aí, é só gritar. Igualmente. Quando você quiser falar comigo também, me chama no Zap. Eu vou te mandar uma música para você ouvir lá, o que você acha. Eu não sei se eu já mandei aqui um tempo atrás para você, mas eu vou mandar. Não, você só mandou as partituras, música não. É um baião. Eu vou mandar para você. Um baião jazz. Fechou. Maravilha. Grande abraço, meu irmão. E abraço você aí. A próxima, se Deus quiser. É isso aí. Bom final de semana para todo mundo. Bom carnaval para quem gosta de carnaval. Opa. E a gente vai se cruzando por aí. É isso aí. Tamo junto, viu? Grande abraço. Falou, gente. Até mais. Valeu. Valeu, galerinha. Deixa eu ver aqui, peraí.